Entre as histórias de OVNIs existem algumas que surpreendem e assustam mais do que outras. Especialmente quando as testemunhas descrevem a presença de seres estranhos ao redor de incidentes. México, 1996. O país inteiro fica aterrorizado com a aparição de rumores sobre um estranho ser, o chupa-cabras. Peruíbe, São Paulo, Brasil, 2008. Em um abrigo de animais acontecem 3 estranhas mortes de cães. A dona do lugar monta uma vigília e vê algo totalmente desconhecido. Na manhã de 2 de setembro de 2008, surgiram terríveis notícias na região de Peruíbe, São Paulo, Brasil. Em um abrigo para animais de rua, aconteceu um ataque que deixou os animais mutilados de uma maneira tão estranha que os donos do lugar não conseguiram identificar o que ou quem os atacou. Foi usada uma tecnologia muito sofisticada para se fazer no animal ali no meio de uma mata, ali em uma região de difícil acesso ao local. E o gozado, pelo que eu vi, assim, o estranho na realidade, é que os ferimentos não eram dilacerantes. Quando o animal morde, o predador ele morde, ele destrói o tecido. Nesse caso, não havia essa destruição. Eram cortes realmente precisos, as coisas todas. E a morte, como ocorreu a morte desses cachorros, eu fotografei tudo, muito estranho. Qual o motivo desses estranhos ataques? Existe algum tipo de explicação? Os cadáveres dos cães seriam uma peça fundamental para poder explicar o que havia acontecido naquela estranha noite? Um dos caseiros ligou para mim, 6h30 da manhã, dizendo que tinha 3 animais mortos e um gravemente ferido. O ataque tinha acontecido em um lugar onde havia quase 200 cães. O barulho não acordou os donos? À noite eles não latiram nada. Eles latiram até 1h da manhã, depois pararam de latir. Os caseiros que moravam aqui perto não escutaram nada, ninguém ouviu nada. Quando eu vi os animais, eu percebi o seguinte: todos os animais estavam quietos e assustados. Um tinha se escondido, o outro estava escondido em outro lugar, longe da onde eles estão acostumados a ficar abrigados, né? Os 3 proximamente mortos com o mesmo ferimento, na mesma posição que eles estavam no chão, assim. Para a surpresa de todos, os animais atacados apresentavam uma série de feridas que eram totalmente diferentes do que qualquer um dos envolvidos conhecia. O ferimento era no pescoço, né? Então era assim, a ferida aberta, assim, o tecido, né? A pele, e no meio da pele o furo, certinho, né? Esgaçado. O mesmo ferimento, igual do pescoço, era nas virilhas de todos os animais, que tem as fotos que mostram, né? Um dos animais atacados estava vivo, apesar de gravemente ferido. Charlana Machado chamou a veterinária da região para que tentasse salvá-lo. Foi uma verdadeira cena de terror em 2008, né? Porque eu cheguei, tinha os animais já mortos, né? Com lesão muito extensa na região da virilha, região do pescoço, né? Da jugular. E, assim, a lesão era muito extensa e com, assim, uma profundidade muito grande, né? Também bem profundo o corte. Pensei no começo numa onça parda, né? E num cateto, numa queixada, né? Ilza Xavier avisou as autoridades ambientais, acreditando que se tratava do ataque de um animal selvagem que tinha que ser capturado antes que causasse mais danos. Mas recebeu uma resposta surpreendente. Só que depois o pessoal da Polícia Ambiental veio a nos dizer que não tinha relato de nenhuma onça parda por aqui, né? E levantando as investigações, eles fizeram todo o inquérito e atestaram que não tinha sido feito por nenhum outro bicho, outro animal, ou alguma pessoa ferido a alguma arma branca, alguma coisa assim. E aí nós mandamos também para os professores, né, da faculdade, e eles falaram que também não identificaram a lesão.
Xavier e Machado lembraram das denúncias de avistamentos de OVNIs que aconteceram dias antes e começaram a suspeitar que algo mais estivesse acontecendo e entraram em contato com uma equipe de pesquisadores de fenômenos OVNIs. No final dos anos 2000, da década de 2000 a 2010, entre os anos 2008, 2009 e 2010, tivemos muitos casos ali ocorrendo na região, de pousos de naves e também de mutilações de animais. Nós que moramos aqui na região, nós sempre ouvimos, né, relatos de moradores, trabalhador rural, e tinha acontecido isso no bairro próximo. Os próprios vizinhos decidiram se organizar para tentar achar uma resposta para tudo o que tinha acontecido naquela noite. Então, depois que aconteceu esses negócios com os cães, nós decidimos o quê? Vamos começar a montar uma vigília para ver se ou nós pegamos um animal ou uma pessoa que fez isso, um caçador, alguma coisa, não sei, ou vamos ver alguma coisa. E começamos a montar a vigília. Ao realizar a vigília, encontraram uma coisa que nunca imaginaram. O que existia naquela região? Era um animal? Foi um grupo de pessoas? Era um ser extraterrestre? O que foi que matou os cães? Independente das interpretações mitológicas sobre Peruíbe, os cães foram encontrados mutilados e ninguém sabia quem ou o que era o responsável. Na manhã de 2 de setembro de 2008, 4 cães de um abrigo para animais de rua foram mutilados e mortos. As lesões consistiam em cortes precisos, sem vestígio nenhum de sangue. Os cães apresentavam cortes nas virilhas e, através deles, os órgãos reprodutivos foram retirados. A dona e a veterinária do local chamaram as autoridades ambientais e os docentes das faculdades locais para que analisassem os corpos e aquela região. As duas pesquisas confirmaram que não se tratava de um ataque animal, nem de cortes causados por uma pessoa. Intrigadas por descobrir a verdade, decidiram fazer uma vigília para tentar descobrir o que havia causado semelhante mutilação. Estava tendo muito aparecimento na região. Vai ser uma coisa de ufológica, só pode ser. Entendeu? Um alienígena, alguma coisa assim. Apesar do medo de serem atacados, queriam saber o que tinha acontecido com os cães. E disseram, tem sim uma grande possibilidade de ter sido alguma espécime alienígena, né? Então a gente falou, vamos montar uma vigília para ver se a gente consegue filmar ou ver alguma coisa. Na terceira noite vigiando o lugar, Machado e os caseiros conseguiram encontrar uma explicação. Ela tem atrás do terreno dela uma mata fechada, uma mata ciliar até bem fechada, né? E pelo relato dela, ela vê uma criatura de olhos vermelhos ali. No meio da noite, enquanto realizavam as rondas naquela área, um movimento chamou a atenção deles. Primeiro passou correndo no meio da vigília, umas 11h30, meia-noite. Quando foi às 5 horas, nós vimos o ser lá. O grupo começou a se assustar. Sabiam que o perigo estava próximo. Parecia que algo os rodeava. Os movimentos daquele ser eram muito rápidos, mas com as lanternas eles conseguiram vê-lo. Ele era pequeno, mais ou menos 1,30 m, 1,20 m, entendeu? Cerca do tamanho de uma criança de 6 anos, magro, os pés meio inclinados assim. Como que eu vou dizer o tipo de pé? Eram pés finos, inclinados, né, nessa posição mais ou menos, os joelhos dobrados, andando assim, né? Os pés eram grandes assim, e as mãos ficavam assim, com a pele escura e lisa, cabeça lisa, tudo liso assim, né? E passou devagar, andou uma distância de mais ou menos de uns 15 metros e adentrou a mata de novo. E tem uma outra particularidade, eles não escutaram os cachorros fazer larido, tá? Como é muito cachorro, e tem um gatinho também, tem vários gatos, né? Qualquer coisa estranha que aparecesse ali,
os cachorros dão alarme. E numa dessas, ela viu a criatura saltar quase uns 13 metros de altura. Eu conheço vários tipos de animais. Eu trabalho há muito tempo com animal. E nós ajudamos, inclusive, a Polícia Ambiental a fazer capturas quando eles não conseguem de continência animal, entendeu? E não era nenhum animal. Xalana Machado ficou realmente assustada. Eu falei, não quero mais ver, não quero mais saber disso. Eu não consigo mais ficar aqui nem trabalhar. Entendeu? Porque a gente fica focada, né? E tudo acha que é isso. Então, falei, não quero mais ver, não quero mais. É muito difícil eu vir pra cá à noite. Eu não venho à noite. O incidente em Peruíbe é só uma das inexplicáveis histórias de pessoas que viram seres estranhos. O que realmente atacou os cães? O que as testemunhas viram? Podia se tratar de um animal desconhecido? Podia ter sido um ser de outro planeta? Não existem conclusões definitivas, mas as provas de que algo aconteceu são impressionantes. É hora de continuar investigando o que se esconde por trás desses episódios. Em todo o mundo, há textos antigos onde os nossos ancestrais descrevem, por exemplo, objetos que descem do céu ou escadas que são baixadas de, abre aspas, ovos cósmicos. E é claro, e dessas escadas, desses objetos, os ovos cósmicos, aparecem estes seres mitológicos. Olha que interessante, vem de cima. Antigamente as culturas pré-colombianas já falavam dos seres que vinham da montanha. A mitologia grega fala do Olimpo e dos deuses que existem nele, quer dizer, religiões mais tradicionais também já falavam de anjos, anjos que apareciam na Terra. Os extraterrestres também cumprem esse requisito, vieram de cima, vieram do espaço. E de uma maneira ou de outra acabam se relacionando com o nosso emocional. Para não nos sentirmos sozinhos, há uma necessidade de consolo com essa crença. E também há aqueles que, segundo os nossos ancestrais, passaram seus conhecimentos para poder alavancar a nossa civilização. Assim, então, nossos ancestrais receberam a ajuda direta por, digamos, extraterrestres de carne e osso. Alguns extraterrestres que têm uma estrutura bastante típica, uma estrutura antropomórfica que se assemelha muito com esse ideal de extraterrestres que aparece muito nos filmes de ficção científica. O extraterrestre, politicamente correto, como nós idealizamos, é o famoso cinza. Aquele homenzinho cabeçudo de 1,40 m, olhos redondos, corpo raquítico, que costuma sequestrar as pessoas com uma intenção reprodutiva. Esse é o extraterrestre idealizado pelos meios de comunicação, através de Hollywood, e tudo com essa imagem negativa de que ele vai atacar e que vai invadir. Tenham muito cuidado com os extraterrestres, podem nos atacar.